Bem-vindo ao treinamento de fluxo do sistema AVA. Agora nós vamos falar sobre a parte de vendas, a parte comercial. Vamos lá? Nós já vimos a parte de CRM, que é um início da parte comercial, que é o que nós já estamos vendo aqui no nosso quadro 360. Então, a gente está aqui com o CRM aberto. Nós havíamos criado 2 CRMs, né? Um eu fiz no treinamento do CRM com vocês, que seria esse Datamires, é uma cliente nova, que a gente vai fazer o orçamento dela agora, tá? E a gente, para iniciar, a gente pode vir aqui direto no cartãozinho dela, porque eu vou fazer vinculado ao meu CRM. Clico aqui no CRM, ele abre o CRM dela que a gente já fez no outro treinamento. E aqui embaixo nós temos essa partezinha de proposta, tá? Então, a gente vai clicar nesse maisinho para criar uma proposta vinculada a esse CRM Datamires. Ele pergunta se é isso que eu quero fazer mesmo. Eu vou falar que sim. Feito isso, ele vai abrir para nós a telinha de proposta. Então, a gente já está aqui na telinha de proposta para a gente iniciar o nosso orçamento, tá? Ele traz algumas informações já lá do CRM que a gente preencheu, tá? Então, ele trouxe aqui para nós o nome do cliente, tá? Ele trouxe o vendedor sendo a Ava Academy, que fui eu que cadastrei, né? Então, esse é o meu login. Eu seria como vendedor. Então, quem tá como responsável lá no CRM, já vem para cá como vendedor, tá bom? Aqui em cima, vamos começar aqui do topo para a gente entender o que seria a tela da proposta, né? Então, ele traz aqui um númerozinho, né, na lateral. Esse número é o número do projeto, tá? Nós temos 2 tipos de números aqui na nossa proposta. Nós temos o ID e nós temos o número da proposta, tá? O número da proposta, ele é um número sequencial que eu posso dar, que você pode dar. Digamos que lá quando a gente estava em outro sistema, quando a gente estava fazendo gerenciamento para um outro local, a gente já tinha um número de proposta, né? A gente, quando criava lá nossas propostas, a gente já estava numa sequência. Então, aqui no AVA, você pode iniciar com a sua sequência. Então, se você clica aqui nesse botãozinho, nesse campinho, ele te dá o campo para você editar. E digamos que a última proposta que você gerou aí no seu sistema foi a proposta 3. Então, aqui não vai ser a 1, vai ser a 4, tá? Você vai precisar editar apenas uma vez esse número, porque aí na próxima vez que a gente clicar no botãozinho de proposta, ele já vai criar a proposta 5, tá? Sequenciando assim as nossas numerações, tá? Aqui na lateral também a gente tem o nome da proposta. Ele sempre vai vir como proposta comercial, mas uma vez que você altera ele vai vir com o nome que você der, tá? Então, eu posso colocar, por exemplo, que em vez de ser uma proposta, ele é um orçamento. Aí, eu posso escrever aqui, vou colocar em outra letra maiúscula, orçamento, tá? Depois, ao longo da minha proposta, né, de quando eu estiver alterando aqui, eu posso alterar também esse nome de novo, tá? Orçamento comercial, vou colocar assim. Aí a gente salva aqui, ele salvou. Esse outro númerozinho, que é o ID da proposta, ele não muda, tá? Ele é sequencial do AVA. Importante porque ele vai ter uma sequência agora, por exemplo, eu criei o 1. Vocês vão ver que quando a gente fizer o treinamento de compras, ele não vai estar na mesma sequência depois, tá? Eu vou chegar a ver essa telinha e você vai ver que ele vai pular algumas numerações, o ID, tá? Não o projeto. Por quê? Porque esse D, ele é para pedido. Qualquer tipo de pedido no AVA vai ser gerado esse D. Então, eu criei uma proposta aqui, vai ser o ID1. Eu criei uma compra, vai ser o ID2. Se eu volto e faço uma nova proposta, ele vai ser o ID3, tá? Então, pode ser que para você localize ali o ID e ache que pulou, mas não pulou, tá? Esse númerozinho, ele é importante para a gente dar o suporte para vocês. Então, se precisar fazer qualquer alteração na proposta ou você não está conseguindo fazer algum tipo de ação, você pode passar esse número de ID e não o número da proposta para a gente entender o que você precisa, tá bom? Então, só para diferenciar um do outro, tá? Ele traz também a data, que também pode ser editável, igual lá no CRM, tá? Eu vou deixar como eu fiz hoje mesmo, não vou alterar dessa vez a data, mas ela pode ser editada. O cliente, ele traz aqui informação também. Aqui nós temos capa, descrição de projeto, que são coisas que a gente vai falar depois no treinamento de modelo de proposta, que a gente vai elaborar uma proposta com imagens e textos, tá bom? Aqui para baixo, ele tem algumas informações do texto padrão também, que vai de acordo com o modelinho que a gente criar. E temos a fase
a fase da proposta. Essa fase, ela é interligada com a fase de visitas. Então, tanto visitas como vendas usam a mesma fase. Essa fase você pode cadastrar lá em projeto, cadastro, fase da obra, tá? Que ela é a mesma fase da obra, é a fase da venda também, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na parte de projetos, tá bom? Então, aqui ele já vem com algumas que o Ava já cadastrou, mas depois a gente vai falar sobre os cadastros lá, tá bom? Então, eu não vou selecionar nenhum, porque por enquanto a gente só está em orçamento, então ele não está aprovado, não está nada, tá bom? Aqui o histórico, ele vai mostrando o que a gente fez. Essas ações, eles vão ser de acordo com os botõezinhos que a gente for clicando, né? Se eu for, por exemplo, enviar uma proposta, se eu for confirmar a venda, se eu for... Ele vai mostrando aqui para mim. E aqui, o primeiro registro, ele não pega o usuário, tá? Mas do segundo registro para frente, ele vai pegar. Então, depois que a gente criou, ele vai mostrar quem aprovou, quem confirmou, quem fez o financeiro, tá? Ele vai mostrando aqui certinho e a data que foi feito, tá bom? Aqui nós temos as informações do cliente, como eu disse, ele trouxe lá no CRM, né? E aqui a gente tem a possibilidade de alterar informações, tá? Então a gente pode clicar nesse editar aqui e a gente pode colocar, por exemplo, o endereço do nosso cliente. Vamos colocar aqui que ele mora nessa rua. Aqui a gente pode colocar só o CEP, ele já puxa as informações, você coloca aqui o númerozinho e pronto, a gente já completou o endereço dele, tá? Aqui também, ele tem um outro botãozinho que não tem no CRM, tá bom? Que é esse botãozinho aqui, esse caminhãozinho. Esse caminhãozinho, ele é para você alterar apenas o endereço do cliente. Então, digamos que esse cliente, ele tem vários endereços adicionais e você não quer usar esse endereço principal dele, você quer usar outro. Aí você pode clicar nesse botãozinho aqui. Se você cadastrou os endereços adicionais, aí você consegue selecionar o endereço, tá bom? Para você cadastrar um novo, acho que é nesse botãozinho aqui a gente consegue cadastrar. Você vai clicar aqui nesse maisinho e vai colocar o novo CEP, né? Vamos colocar 069 10 190. E aqui, eu não lembro qual que é o nome da rua, mas eu vou colocar aqui um fictício. Rua dos IPs. Aí o número 12, bairro Colibris. E aqui a cidade, em Embu-Guaçu, é a nossa região. E estado de São Paulo. Vamos colocar aqui assim e vamos salvar. Ele salvou, ó. Aqui eu posso salvar outros endereços, tá? E ele vai ficar aqui, ó. Então, quando eu for aqui no caminhãozinho de novo, eu posso adicionar esse endereço, tá? Isso vai funcionar para tela de vendas e para tela de visitas, tá? Que aí a gente pode ter um único cadastro para o cliente com vários endereços, porque ele pode ter várias obras, e aí eu posso selecionar a qual obra a qual endereço essa obra pertence, tá? Essa venda pertence, tá bom? Bom, a gente completou aqui. Também temos o vendedor. Esse vendedor você pode alterar também, pode buscar novos vendedores, né? Se você cadastrou seus vendedores aqui, a gente vai fazer um cadastro aqui rapidinho, porque eu acabei não cadastrando o meu outro vendedor. Eu vou colocar aqui a Nicole Arruda, que é a minha vendedora. E só, vou salvar aqui. Prontinho, a Nicole tá aqui. Eu não sou a vendedora dessa venda, então eu vou tirar e vou deixar só a Nicole. A Rebeca realmente é a arquiteta. A Rebeca, a gente fez o cadastro dela já com a comissão, tá? A Nicole não tá recebendo comissão nessa venda, então, aliás, ela não recebe comissões, então eu não coloquei, registrei ela como comissão. Mas, se você quiser registrar todos os seus vendedores e solicitantes com comissão, você vai poder selecionar lá na parte de comissões do cadastro, tá? Igual a gente fez o da Rebeca. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha no nosso treinamento estrutural de administração, que a gente tem lá como cadastrar cliente, fornecedor e outros, e a gente cadastrou um solicitante, que foi a Rebeca, tá bom?
E aqui para baixo nós temos a parte de textos padrões, que nós vamos falar em um treinamento mais para frente, porque a gente vai falar sobre o modelinho da proposta. E no nosso próximo treinamento nós vamos dar continuidade, criando aqui os ambientes e colocando os produtos e serviços, tá bom? Até o presente momento, a gente só fez aqui algumas informaçõezinhas do registro da proposta e o próximo a gente vai continuar colocando os nossos produtos e serviços, tá bom?